E aí, pessoal, seja bem-vindo. Ai, que é isso aqui? Meu, meu cordão tá fora. Seja bem-vindo de volta ao canal. E hoje eu vou trazer um assunto para vocês que eu andei pensando aqui quando eu tô no carro, que já aconteceu comigo. Síndrome do pânico. Já aconteceu com vocês? Sabe o que é? Tem alguém na família que sofre ou já sofreu? Bom, síndrome do pânico nada mais é o que é um transtorno de ansiedade onde você fica realmente desesperado. Você tem uns sintomas que fogem do seu controle, você não sabe o que você está tendo, se você está infartando, enfim, são mil sintomas que parecem ser uma coisa e não é. E isso vai agravando na medida que você vai somatizando tudo, porque você acha que pode ser um problema no coração, que pode estar infartando, você tem uma sensação que vai desmaiar e é muito complicado você lidar com isso. Acho que o principal é você saber diagnosticar isso que você tem. Já é meio caminho andado, mas mesmo assim ainda tem que ter tratamento, terapia. Eu vou contar um pouquinho da minha história, talvez seja você esteja passando por isso ou desconfie que e é legal procurar um médico. Bom, na verdade mesmo, diagnosticada com síndrome do pânico eu fui quando eu tinha meus 25 anos. Mas depois que eu conheci o que era a doença, pelos sintomas e tudo mais, aí eu percebi que isso eu já tinha há muito tempo. E é uma, não sei se pode dizer que é doença, mas é um transtorno que não tem cura, que a gente tem um controle, tem tratamento e ajuda muito. E eu até achei que estava curada, depois de um tempo voltou. Bom, como eu já falei para vocês, eu estou tentando achar a saída desse estacionamento aqui. Será que aqui não é? Estou rodando, rodando. Não acho. Vamos ver se eu acho a saída daqui dele. Ir aqui. Jesus amado. Vou até o final lá. Saída. Eu estou. Acabei de voltar de um exame que eu fiz aqui e o laboratório. Saída mais à frente. E o laboratório é dentro do shopping. Então eu tô meio perdida aqui, porque é uma ala. Fala pra saída por ali, então tem que descer ali. Será? É... Gente, depois você rodar, agora que eu me encontrei aqui na ala que eu já conheço, tive que subir. Bom, mas o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Tava falando dos sintomas, né? Do que é de como começou comigo, que aos 14 eu fui diagnosticada com 25, mas aos 14 eu já sentia. E o pior de tudo era você não saber o diagnóstico, porque eu sempre fui uma pessoa encanada assim com doença, e isso acho que para quem tem a síndrome do pânico é a pior coisa que tem, né? Você ficar assim, será que eu tô com isso? Desde pequenininho eu era assim. Comecei a ler, aí eu lia umas coisas, descobri umas doenças, ficava encanada. Eu achava que tinha tudo, gente. Eu era muito encanada. Vou falar pra vocês que ai, que vergonha. Mas se eu falar pra vocês que eu cheguei a pensar até que eu tinha AIDS quando era pequena, até o, até o negócio aqui caiu. Acredita? Por conta do quê? Por conta de não saber e ficar toda doença que aparecia assim nova. Ai, meu Deus. Será que eu tenho essa doença? Mas aí, bom, ai gente, eu vou e volto nos assuntos, né? Então, o que aconteceu? Com 14 anos, eu
Eu comecei a pedir pro meu pai buscar sempre na escola porque eu me sentia mal. Era uma sensação horrível de... Dá pra sair. De que eu tava... Parecia que eu tava infartando, né? O meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu começava a suar frio. Dava uma sensação de que eu ia desmaiar a qualquer momento, que eu ia vomitar. Uma falta de ar. E falta de ar é uma coisa, né? Você deu aquela... Às vezes, sei lá, às vezes não é nada demais, mas começou a você ter falta de ar, você já acha que é alguma coisa, daí o psicológico mexe, daí você fica mesmo ruim. Enfim, foi o que aconteceu comigo. Começava com do nada, e era do nada. Eu tava na sala de aula, eu lembro bem, assim, com uma turma que eu já me dava super bem, então não era... Com uma turma que eu já dava super bem, então não era nem problema de escola, de ambiente, nada, de insegurança, sei lá, me dava ali do nada e eu tinha que sair fora da classe. Então, constantemente eu pedia pro professor, professor, posso ir no banheiro, tá? Daí ficava lá respirando um pouquinho. Aí, quando não resolvia, ficava muito forte, eu tinha um desespero, era uma sensação muito ruim mesmo. De descontrole total, sabe? De você, do que você tá sentindo, tá. E aí, o que aconteceu? Aí eu pedia pra ir pro meu pai, de tanto pedir, falei, não, eu tô com alguma coisa. Eu achava que eu tava infartando, daí ao mesmo tempo pensava assim, mas eu sou muito nova pra infartar, e via algumas, aí desaparecia alguma notícia de alguma pessoa que tava sofrendo coração, um jovem que morreu. Eu lembro que eu assisti uma notícia assim, de que um jovem tinha morrido de infarto. Eu fiquei desesperada, falei, comigo, agora é comigo, tá chegando minha hora, assim, então. Aí só passou quando eu passei para um médico cardiologista, e eu lembro que ele fez um check-up, assim, geral em mim, fez todos os exames, assim, tudo o ultrassom que podia fazer na época, e, presumindo, eu não tinha nada. Aí, quando eu voltei, ele falou assim, ó, ela não tem nada, ela não tá com nada. Aí eu falei, beleza, então eu tenho aí uma vida pra viver. Aí eu descansei, assim, daí meu psicológico aceitou a situação e falou, pronto, ela não tem nada. Juliana, você não tem nada, tá tudo bem contigo e vida segue, pode parar de ficar pensando abobrinha. E segui, gente, por um bom tempo, né, com 14 anos, que eu falei que ele só de 25, foi tranquilamente, assim, passei, comecei a fazer faculdade, encarei sem problema nenhum, parecia mesmo que eu tinha realmente sanado esse problema, e nem sentia. Pra mim, foi só uma neurose na minha cabeça, achando que eu era hipocondríaca e só. Aí, depois... Quando eu fiz, depois dos 25, eu morei muito tempo com a minha avó, né? Eu fui uma menina criada com a avó, meus pais trabalhavam, minha avó morava com a gente. E minha avó era meu suporte. A gente tinha vários embates, né? Questão de conflitos de gerações, né? Mas eu gostava muito dela. A gente estava super bem. E aí ela morreu. Ela faleceu, assim, um dia passou mal e tal. E eu acho que eu não soube lidar com isso, com esse luto, vivenciar o luto. Eu perdi, eu levei pra mim essa coisa do legado dela de querer, não sei se eu posso dizer ser ela, não, mas sabe, aquela coisa da força, da coragem, não, eu vou ser como minha avó, vou levar agora comigo, levei mesmo a minha família nas costas. A minha mãe morava junto com a gente nessa época, meu pai já estava separado da minha mãe e tal, e eu vi que minha mãe sempre foi muito frágil, né? Ela sempre pedia muito meu apoio, aquela coisa de você se colocar no lugar do pai, né? Mudar de posição do pai e da mãe. Então, eu acabei tipo, já que agora minha avó não tá aqui, eu que vou ter que fazer a vez da minha avó. Umas coisas assim, e isso deu ruim, porque acho que
Eu levei muito peso pra mim. Eu penso que seja isso. Não sei se isso foi o gatilho. Eu sei que eu comecei a passar mal, comecei a ter muita ansiedade, a ter tudo que eu tinha antes comecei a ter, sabe? Um pouco diferente, misturava com uma vontade assim de chorar e um medo de morrer, de desmaiar. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Também a questão da falta de ar era muito forte. Eu lembro que eu tenho umas coisas na minha cabeça assim que não funcionavam legal, que tinha a ver assim com, sabe, se achar que, será que eu morri? Eu pensava assim, será que eu morri e eu tô em outra dimensão? E será que eu tô vivenciando isso mesmo? É só um sonho? Nossa, umas paranoia meio louca assim, gente. Que, sei lá, veio de tudo. Até que a minha tia estava passando também, ela passou estava vivenciando essa questão da síndrome do pânico, porque ela também tinha perdido recentemente não, fazia um tempinho, acho que foi a mesma coisa, perdeu o marido dela, tal. Ele morreu de câncer e foi muito difícil, dolorido para ela. Também tinha que levar os dois filhos, né, nas costas, sentir o peso assim. E eu sei que ela me falou: ah, Juliana, eu tô tendo isso, isso, isso. Eu falei: nossa, tia, tô tendo a mesma coisa. Ela falou que tinha esses problemas, travava. Às vezes ela disse que quantas vezes entrou no ônibus, ficou paralisada e ligou pro filho dela, falou: pelo amor de Deus, venha me buscar que eu não consigo mais sair daqui, sabe? Umas coisas assim. E, e daí ela falou: você não quer ir no médico? Eu falei: ah, então vou. Daí eu fui no mesmo médico que ela e batata. Ele falou: olha, você tá com. Isso é síndrome do pânico, eu vou medicar você, é um tratamento. Então, assim, a medicação foi basicamente eu não sei se é um calmante, esses primos aí dos diazepams da vida, sabe? Foi um foi também um calmante, desses daí, não sei se é psicotrópico, se pode chamar, ansiolítico. Eu sei que eu tomei, daí ele me deu também uma medicação para a questão da arritmia, porque eu estava muito acelerada, minha pressão aumentou um pouquinho. Eu sempre tive uma pressão bem baixa e ela já estava 13, 14, então ele deu também. Eu sei que, resumindo, a medicação mesmo tomada, eu tomei acho que no máximo 5 meses que eu precisei. Depois eu passei para um cardiologista, depois de um tempo, e ele falou: vamos desmamar que acho que você tá bem, não precisa. Graças a Deus eu não precisei fazer terapia também na época, acho que nem tinha condições de fazer terapia, mas passou. Foi aquele estado. E eu achei, sinceramente, que nunca ia voltar. Nunca mais ia voltar. E, gente, uma hora volta. A gente vê os artistas falando que tem tal, que parece que tá, não sei se pode dizer remido, né? De remissão. Não, remissão é pra câncer, não tem nada a ver, Juliana. Mas enfim, eu achei que tava adormecido, na verdade. Mas ele pode aparecer. E eu descobri isso, eu achei que tava curado. Falei: nossa, eu tive, eu não tenho mais. Aí a última vez que veio assim, que eu senti mesmo peso, porque eu tinha algumas coisinhas assim, sabe? Mas aí eu acho que entra num certo desespero. A última vez foi no hospital que eu tive muita tontura, uma tontura incontrolável que não era labirintite, não sei ainda o que era. E na hora de fazer os exames, assim, fiquei sozinha, o menino começou a tirar o exame, tirar o sangue. Ele me deu o remédio depois, que era acho pra tontura, e eu comecei a passar mal. Assim, começou a acelerar meu coração. Um medo, assim, meu Deus do céu, um medo, não sei do que, porque eu sabia que eu tava lá. Ai, tô tentando abrir aqui. Que eu já estava sendo medicada, né, que estava tudo bem, mas menino, eu fiquei assim desesperada. E aí que eu falo para vocês, a enfermeira, gente, em vez de tipo, eu falei para ela, porque a gente já sabe, o bom quando a gente sabe que tem a síndrome do pânico, que é do pânico, você tem mais consciência, você sabe que vai passar.
por mais difícil que seja. Sabe? Você sabe que não, aquilo lá não é coisa da sua cabeça, foi que tá criando, tá somatizando tudo, mas vai passar. E é esse é o autocontrole que a gente precisa ter e precisa ter essa consciência. E na hora que eu fui, que eu passei, no momento eu falei pra enfermeira, pra ela assim, ai, eu tô passando mal, eu acho que eu tá tendo crise de pânico, eu tenho síndrome do pânico e tal. Ela simplesmente falou: calma, você está no hospital, não tem nada demais com você, fica tranquila, tá? Não, não, não tem nada. Gente, é, quando você tem alguém que tem síndrome do pânico, a gente sabe que tá tudo bem, tá? Sabe, entre aspas. A gente precisa de um conforto, tá? Mas não minimize essa situação. Fale, acolha. Às vezes a pessoa precisa falar: olha, dá sua mão aqui que tá tudo bem, sabe? É isso que eu precisava. E eu pedi, meu marido tava lá na recepção, eu falei pra ele: posso chamar meu marido? Ela não quis chamar. Ela falou assim: não, mas tá tudo bem, olha, você tá aqui comigo. Você tá aqui comigo não, né? Porque ela não me acolheu, não fez nada. Ela falou assim: olha, tá todo mundo aqui, você é só um remédio, é só uma medicação. E eu mandei pra ele, e eu mandei no zap, falei assim: vem aqui que eu tô passando mal, tô precisando de você do meu lado, porque tá me dando uma crise de pânico. Aí ele conseguiu entrar e passar, e assim, só o fato dele estar ali, não precisou falar nada, sabe? Olha, o que tá acontecendo, vai passar, nada, você não precisa falar nada. Só o fato dele segurar na minha mão, acolher, já bastou pra eu ficar mais calma. E aí foi indo, foi passando aquele, porque você não tem controle. Acho que o pior de tudo é isso. Não tem controle sobre as nossas emoções. E começa a vir um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de sensação que você pira. Por isso que entra em pânico. E ele tá do meu lado, assim, se me segurar a mão e falou: calma, tô aqui. E passou. Daí foi indo, foi indo, foi indo. Eu fui respirando, fui entendendo. Falei assim: calma, vai passar. Eu tô aqui também. Eu fui entendendo, falei assim: bom, tô no hospital. Se tiver alguma coisa, se acontecer alguma coisa, eu tô no hospital mesmo, né? Então, o que que vai me acontecer? Comecei a tentar, a gente tenta racionalizar, né? E foi, passou. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, se você tem a síndrome do pânico, é perceber os gatilhos. Eu já percebi. Hospital é um tipo de gatilho. Eu não gosto de hospital. Passo bem, já fiz algumas cirurgias, não sei porque nunca me aconteceu nada, mas a gente sabe o que que acontece com esses gatilhos que de repente, né, dá um start e ele começa a funcionar. Eu não sei o que que é, a nossa cabeça é muito louca, né? Então, acho que diagnóstico, quando você sabe que tem, e ter essa consciência já é um grande caminho. Que, você tá com síndrome do pânico, você tá dentro de uma crise, parece interminável, parece que vai durar 5 horas, um dia, mas não. Às vezes são 10 minutos, 15 minutos, e a gente tem que ir trabalhando. Terapia faz muito bem, mas essa consciência a gente precisa ter e ter alguém do nosso lado. A pessoa que está do nosso lado, você que tem alguém, é apoiar, acolher. Não precisa ficar falando: olha, você não tem nada, você viu, você foi no médico tal, você viu que não tem nada. Às vezes não precisa, a não ser que a pessoa pergunte. Às vezes a pessoa precisa desabafar e ela precisa ouvir umas falas assim: não, olha, você viu, não sei o quê, mas deixa ela falar, se disponha, não queira, sabe, contornar muito a situação, porque ela tá passando por isso e vai passar. Então é isso, gente. Cheguei em casa, mas o meu recado que eu queria dar, que já aconteceu isso no trânsito, inclusive, aquela sensação de sufoco e saber que isso vai passar e tentar buscar esse autocontrole, respirar fundo, né, é muito importante. Se tá dirigindo também é bom parar até o carro. Eu tava na estrada, eu fiz uma loucura de fui indo e, e sabe Deus, fui orando, fui rezando e aí deu tudo certo. A gente tem que se apegar naquilo que a gente acredita. E é isso. Se você tem uma situação, tem a síndrome do pânico, ou tá desconfiada que tem, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua história. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!